Namastê, estamos em mais uma live da Rede Colaborativa PIX, uma iniciativa executada pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A nossa atuação do projeto Sustenta PIX, ele teve início em 2020, com a formação de uma rede de cuidados em práticas integrativas e complementares em saúde, e com teleatendimentos como reiki, meditação, terapia floral, bem como outros atendimentos na área das práticas integrativas e complementares em saúde para profissionais da saúde, porque entendemos que esses profissionais estão na linha de frente em relação à pandemia do Covid-19 e essa é uma ferramenta para enfrentamento dessa situação que nós estamos vivenciando. Se você tem interesse em acessar cuidados pela rede integrativa PIX ou conhecer um pouco mais do nosso trabalho, você pode acessar www.revirasaude.com. Atualmente, a nossa rede integra profissionais de cuidados em PIX, aproximadamente 70 profissionais atuando em diversos estados do Brasil, e hoje nós vamos conversar com a Reiki Master terapeuta Sandra Pereira. Bom, olá Sandra, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Bom, hoje então, a Sandra Pereira está aqui para falar conosco sobre Reiki, energia universal para a saúde integral. Seja muito bem-vinda, Sandra. Gratidão pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Eu conheci a rede no iniciozinho desse ano, quando nós iniciamos, os trabalhos com o pessoal da área da saúde, de linha de frente com o Covid, nossa pandemia aí desse ano. Então, uma alegria poder estar aqui ampliando um pouquinho a minha atuação junto à rede. Muito obrigada pelo convite. Sandra, você poderia nos falar um pouco sobre a história do Reiki, e a importância dos 5 princípios para o sucesso do método? Sim, com certeza. Na verdade, o Reiki foi uma das primeiras terapias, que eu fiz curso. Ele é uma porta de entrada para a grande maioria dos terapeutas que entram nessa área integrativa, terapias alternativas, terapias holísticas também, porque o Reiki, ele é uma energia universal, que nós que estudamos profundamente o Reiki, nós entendemos que é uma energia de amor, faz parte de uma energia criadora, que cria tudo que está à nossa volta, vem direto da fonte, direto do nosso Criador. Então, ela sempre existiu, sempre esteve ao nosso redor, permeia a tudo que nós convivemos hoje. E conforme a nossa evolução aqui nesse planeta foi acontecendo, alguns canalizadores foram recebendo, através de seus canais perceptivos, o entendimento dessa energia e os benefícios que o intercâmbio de um ser para o outro dessa energia poderia proporcionar. Então, nós tivemos como precursor dessa canalização o mestre Mikao Usui. Essa energia ela é oriunda, precursoramente lá do Oriente, vem do Japão. Então, aquele pessoal daquele lado lá do planeta, eles já têm uma prática muito maior dessas relações, com os nossos sentimentos, com as energias que estão gravitando ao nosso redor e de como nós nos sentimos com tudo isso, Então, através de Mikao Usui, percebendo tudo isso, ele entrou em clausura, ele fez uma
um retiro bastante profundo num monte que tem lá no Japão, né? E ficou lá durante 21 dias. No entanto, que a gente considera como sendo um período de iniciação, 21 dias, exatamente para honrarmos esse período de Mikao Usui, né? Então lá ele recebeu as informações, né, dessa interação energética do fluido cósmico universal, que é a energia que nós, reikianos, né, todos nós, quando fazemos o curso do Reiki, nós nos tornamos canalizadores, né, dessa energia universal, é o fluido cósmico universal, que eu tenho, você tem, todos os que estão aqui nos assistindo têm, né, os que vão assistir a nossa live depois também têm, todos nós temos, né? Porém, quem faz os cursos de Reiki recebe uma iniciação dentro desses princípios, que são os 5 princípios do Reiki, né? Que Mikao Usui entende que para se manter esse estado harmonizado do fluido cósmico universal, que é perfeito como o nosso Criador, né? O fluido cósmico universal, ele é perfeito, né? Então, nós, conforme vamos encarnando aqui nesse mundo, né, de provas e expiações que ainda é o planeta Terra, a gente vai deturpando a energia natural que todos nós temos. E aí vão surgindo as doenças, vão surgindo as nossas discrepâncias de sentimento, em função das nossas dificuldades de vida aqui no mundo das ilusões e tudo mais, né? Então, os 5 princípios, de acordo com Mikao Usui, é uma ferramenta para manter a estabilização dessa harmonia energética, né? Então, dentro dos 5 princípios, a gente trabalha a questão da reforma íntima da pessoa, né? Para que ela consiga, dentro de suas próprias condições, resolver as suas questões, né, as suas dificuldades de saúde, as suas dificuldades emocionais, qualquer motivo que a faça recorrer a um tratamento energético como é o Reiki, né? Então, os 5 princípios do Reiki a gente chama de só por hoje, né? Por que só por hoje? Porque Mikao Usui, ele, desde aquela época, né, que ele canalizou, ele já estava com essa ferramenta nos exercitando o estado de presença, né? Então não é para eu me arrepender do que passou, ficar pensando no que passou, remoendo mágoas e tudo mais, né? E nem ficar pensando no futuro, estabelecendo ansiedade, né? E todas as doenças que podem advir disso, né? Hoje em dia nós temos um boom desse sentido em função da pandemia, né? Então o só por hoje é para ser exercitado somente por hoje. Quando o amanhã chegar, a gente exercita só por hoje amanhã, quando o amanhã chegar, né? Então, só por hoje eu sou calmo, só por hoje eu confio, só por hoje sou grato, e só por hoje sou bondoso, e só por hoje sou honesto. Então, dentro do entendimento moral de Mikao Usui, né, ele resume dentro desse procedimento do só por hoje, todos os procedimentos que uma pessoa precisa realizar para se manter harmonizado energeticamente e conviver bem no seu contexto onde está inserido. Então, temos aí um aspecto terapêutico também do Reiki, né? Que não é só a questão da transmissão de energia, que por si só já é maravilhosa, né? Já proporciona inúmeros benefícios, mas também tem a questão terapêutica que ajuda a pessoa a se enxergar, a se colocar melhor no contexto onde está inserida. Então, esse é mais ou menos um breve resumo, né? Do histórico do Reiki e dos 5 princípios, né? Que são os princípios do só por hoje. Bom, muito bom poder conversar sobre Reiki, né? E uma das iniciativas desse projeto das lives é trazer um esclarecimento, né, em relação às práticas integrativas e complementares que hoje são ofertadas no SUS, ou são regulamentadas no SUS, né? E uma das perguntas que a gente gostaria de fazer, Sandra, é quais são os benefícios do Reiki para a saúde e como que a energia Reiki atua nos corpos físico, emocional, mental, bem como outros corpos energéticos?
Sim, sim, essa é uma pergunta bastante pertinente, né? Porque afinal de contas estamos todos recebendo um influxo, né? Em função do nosso contexto social e muitas vezes até do contexto pessoal, né? Individual de cada um. A gente recebe um influxo energético bastante denso, né? Nos proporcionando às vezes desconfortos, né? Mas eu acho que o que primeiro cabe colocar dos benefícios do reiki é o aumento de imunidade. Isso tem sido bastante estudado, inclusive pautado em estatísticas nos principais colégios de reiki aí ao longo do Brasil. Nós temos uma importante escola de reiki aqui em Porto Alegre, inclusive, né, que a sede da nossa rede colaborativa é Porto Alegre, né, aqui gaúcha e tal. Então, aqui nós temos uma escola, que é o Colegiado de Mestres de Reiki, eles estão pautando, né, toda uma estatística, enfim, dos benefícios do reiki, né, dentro de quantas consultas a pessoa atinge determinados objetivos. Bom, os benefícios do reiki são praticamente infinitos, se a pessoa conseguir colaborar com o tratamento e manter uma regularidade, porque também é aquela coisa, né, os benefícios do reiki, eles não são conseguidos assim, num estalar de dedos, não é apenas numa única sessão que a gente vai deixar a pessoa chuchu beleza, como a gente diz, energeticamente. Como todo tratamento, a gente precisa de uma regularidade, né? Então, dentro de uma regularidade, dentro de um entendimento entre a pessoa que está sendo atendida e reikiano, terapeuta, né? Precisa ocorrer ali uma troca terapêutica para que a energia possa fazer a sua função. A gente entende dentro do Reiki que o fluido cósmico universal, ele é um fluido inteligente, né? Uma energia inteligente. Então, onde existe discrepância, onde existe desequilíbrio energético, é justamente para aquele ponto que ele vai mais se direcionar para restabelecer um fluxo energético mais adequado, né? Mais dentro da natureza que foi criada pelo nosso Criador, né? Então, é dentro desse sentido que a gente trabalha os benefícios do reiki. Então, aí temos aumento de imunidade, temos harmonização mental, emocional, temos o desenvolvimento do entendimento, né? A pessoa fica mais claro para a pessoa quais são os seus sentimentos, quais são os seus pensamentos, por qual caminho que ela está indo, que não está sendo muito legal, né? Ela se sente fortalecida para modificar essas identificações que ela sente, né? E estendendo a resposta, então, para o finalzinho da tua pergunta, que é em relação aos corpos, né? Pois então, nós temos o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. Todos esses corpos, eles são unidos por 7 chakras principais, também denominações que vêm lá da cultura oriental, né? Então, através desses 7 portais que nós temos nos nossos corpos, a gente consegue fazer um atendimento de acordo com a necessidade de cada corpo. Porque cada chakra tem uma funcionalidade específica em cada corpo. Por exemplo, começando lá de baixo, nosso primeirinho chakra, né, o chakra básico, é o nosso chakra raiz, é o primeiro chakra formado quando o nosso corpo está se formando dentro da barriguinha da mamãe lá, quando o bebezinho, né, está crescendo dentro da barriguinha da mamãe. O primeiro chakra que se forma é o básico. Então, lá estão as raízes da vida, né? Estão os problemas de circulação, desculpa, os problemas de circulação, os problemas ósseos, todos os desafios de corpo físico que estabeleçam a sua estrutura de vida, né? Então, por exemplo, quando a gente recebe uma pessoa para tratamento de reiki que está lá sofrendo as suas dores com artrose, com artrite, né? A gente já sabe que provavelmente esse é um chakra que deve estar desvitalizado. Aí a gente dá uma intencionada maior ali naquele chakra. E assim sucessivamente. Depois nós temos o chakra genésico, que é o segundo chakra, que regula a nossa cocriação, não é à toa que regula, né, nas mulheres ali o ovário, o útero, no homem os testículos. Interessante também que cada chakra está ligado a uma glândula endócrina. Então, por aí a gente já tira por base toda a relação com a saúde física, emocional, porque a gente sabe que tem muitos hormônios
hormônios que interferem diretamente no nosso emocional, né? Nas sinapses cerebrais que administram os nossos pensamentos, né? Então, conforme a gente vai subindo o reiki nos chakras, depois do genésico nós temos o plexo solar, também é muito conhecido como gástrico, é esse que fica em cima do umbigo. Grande maioria das pessoas tem bastante sensibilidade nesse chakra, e ele regula todo o nosso sistema gástrico, né? Quem de nós já não ouviu falar que o nosso segundo cérebro são os intestinos, né? Porque através do chakra plexo solar entram todas as densidades desse mundo que a gente está vivendo. Então, as raivas, as indignações, né? Todo o nosso inconsciente coletivo de padrões de comportamento acaba entrando e saindo por esse plexo solar aí. E o nosso intestino que dê conta de tudo isso, né? Assim, ó, das pessoas que vêm a tratamento, a grande maioria nos refere a algum tipo de sensibilidade intestinal, ou no sentido de prender, ou no sentido de soltar, né? Então, o chakra plexo solar mostra aí, nesse sentido, a sua correspondência com os corpos físicos, emocionais e mentais, né? Consequentemente, o espiritual. O espiritual, na verdade, ele vai ser uma cúpula, né? Ele vai fechar com chave de ouro todas as correspondências dos outros corpos, né? Então, primeiro a gente tem que cuidar dos corpos que a gente tem primeiro acesso, né? Que é o físico, o mental e o emocional. O espiritual vai ser consequência disso em função da nossa sintonia, né? Depois do plexo solar, a gente sobe para o cardíaco. Bom, o cardíaco eu não preciso nem dizer, né? A sede dos nossos sentimentos. Então, se eu sou muito assim, magoada, né? Se eu guardo mágoa, rancor, esse chakra, ele regula a glândula timo, que é uma glândula bastante conhecida e estudada como uma reguladora de hormônios do prazer, né? Então, a sede, assim, das depressões, das tristezas inexplicáveis está nesse chakra, né? Então, toda a interação, assim, de amor que nós temos com a vida passa por esse chakra. Aí, depois disso, vem o chakra das nossas expressões. Hoje, eu e tu estamos usando muito aqui o nosso chakra laríngeo, né? Então, através do nosso chakra laríngeo, a gente regula a tireoide, as paratireoides, né? Então, todas as questões hormonais envolvendo a minha expressão na vida, tanto do ponto de vista físico, né? Porque a tireoide ela está diretamente relacionada com o que eu armazeno no meu corpo, né? Então, as obesidades, as doenças relacionadas com obesidades e também a questão da anorexia, né? As doenças da magreza, né? Também estão diretamente relacionadas com a minha expressão. E assim sucessivamente, existem várias outras questões do chakra laríngeo, né? Depois disso, chegamos no frontal, que é a nossa visão de vida, né? A grande maioria de nós não está consciente da nossa realidade, por isso, grande maioria da humanidade está bastante assustada com esse coronavírus, né? Com esse movimento todo de ter que voltar para dentro de casa, não poder estar em contato com as pessoas que nós amamos, né? O cotidiano da nossa vida, fomos obrigados, todos nós, a incentivarmos o nosso chakra frontal para entendermos o que está acontecendo ao nosso redor. Isso praticamente foi um movimento automático que aconteceu na maioria de nós. Todos nós estamos analisando o nosso entorno para entender por que tudo isso está acontecendo, né? E isso estimula o chakra frontal, né? Então, quando a pessoa tem uma visão muito ilusória, quando ela não consegue perceber as suas questões íntimas, né? Enxergar seus pensamentos, sentimentos, por que as coisas estão acontecendo no seu corpo físico da maneira como estão acontecendo. É um grande convite à reforma íntima, né? Para que a gente possa remodelar a nossa forma de estar aqui vivendo, para que quando o coronavírus der tchau, e graças a Deus ele já está quase dando tchau, a gente possa retornar à nossa vida com um novo padrão de relacionamentos, né? E isso compete ao chakra frontal estarmos
conscientes, né, de todo esse movimento evolutivo que está nos sendo pedido. E por fim, o grande maior chakra, né, de todos nós, que é o chakra coronário, é o chakra que nos liga com a espiritualidade, é o chakra que mantém a nossa conexão com o Criador, independente da crença aí, né, de quem esteja nos assistindo, de quem vem assistir depois e tal. Esse é o chakra que estende todo o nosso ser para o nosso convívio aqui, né? É por onde entram todas as energias do universo, é por onde flui a maior parte do fluido cósmico universal, mesmo de quem não esteja recebendo o Reiki, né? Como eu disse, ele permeia todos nós, o fluido cósmico universal. E o grande absorvedor desse fluido cósmico universal em nós é o chakra coronário. Né? Então é o chakra, quando nós elevamos o nosso pensamento e o nosso sentimento em oração, é através desse chakra, né, que a energia se eleva, digamos, o nosso padrão vibratório se eleva através do chakra coronário. E ele regula nada mais, nada menos do que o nosso cérebro e todas as funções e produções que o nosso cérebro físico tem para colaborar na nossa saúde em qualquer nível de corpo, né? Afinal de contas, ele é o nosso computador hoje, né? O nosso principal computador. Então, o chakra coronário é como se fizesse a função da fonte energética. Sabe a fonte energética de todo computador, todo notebook? Pois então, é o nosso chakra coronário. Ninguém está saudável, né, se o chakra coronário não está vibrante, iluminado, produzindo as energias, né, porque todos os chakras no seu rodar, né? Ele emite energia e ele suga energia. Então, é um trânsito de energia nos nossos chakras, né? São verdadeiros portais para nos proporcionar saúde ou doença. Depende da nossa consciência e das nossas escolhas. Então, é mais ou menos por aí essa correspondência, né? Do entendimento da funcionalidade dos corpos, dos chakras e dos benefícios do Reiki, que foi a pergunta, né, que tu tinhas me feito. Que são muitos, né, e eu gostaria, né, de retomar, né, que esse encontro de hoje é uma live do projeto Rede Colaborativa Pix. A Rede Colaborativa Pix conta hoje com aproximadamente 70 profissionais atuando por teleatendimento para profissionais da saúde como uma ferramenta de enfrentamento à pandemia do Covid-19. Se você é profissional da saúde e tem interesse em receber cuidados em práticas integrativas e complementares em saúde, bem como, né, em ter mais informações, porque às vezes acaba acontecendo que algumas pessoas já ouviram falar sobre Reiki, já ouviram falar sobre meditação ou sobre outras técnicas, mas não conhecem, né, como acontece na essência. A prática do Reiki, então, é uma das ofertas da rede colaborativa Pix. E, né, você pode acessar esses cuidados entrando em contato pelo site www.revirasaude.com, bem como, né, buscando informações através do nosso Instagram. Hoje, né, a rede colaborativa atua, como, né, eu já venho falando, em todo o território brasileiro, e ela tem como parceiros a Liga de Espiritualidade e Práticas Integrativas em Saúde da UFCSPA, o LEPIX, o mestrado profissional em enfermagem da Unicinos, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Entra lá, www.revirasaude.com, clica em Quero Atendimento e você pode, né, fazer o seu agendamento com a Sandra Pereira, bem como com os outros terapeutas disponíveis na rede. Bom, Sandra, outra pergunta. Pensando, né, na questão do Reiki referente a casos de emergência, como que essa energia atua? Como que o Reiki atua em casos de emergência?
Uhum. Na verdade, tem sido muito assim, tem sido uma válvula de escape o reiki esse ano todo, né? Eu, particularmente, participo de uns 5 grupos, né, de reiki, justamente para poder atender a todos os hospitais, a todas as pessoas que chegam ao nosso conhecimento que estão acometidos, né, lá das UTIs, né, em função do Covid e tudo mais. Mas claro que esse raciocínio que eu vou explicar, ele não serve só para a Covid, né? Esse é o desafio coletivo que nós estamos enfrentando nesse momento. Mas situações de emergência acontecem em qualquer situação, né? E em qualquer situação, e também a do Covid, o reiki é sempre utilizado como um remédio emergencial, né? É uma possibilidade de conexão daquela pessoa com uma energia iluminada, uma energia inteligente que vai restaurar qualquer discrepância energética, qualquer limpeza energética e espiritual que seja necessária e que esteja, porventura, interferindo ali naquele contexto, né? Importante, assim, salientar que dentro dos benefícios do reiki, que já foram citados, né, no início, mas numa situação de emergência, esses benefícios de aliviar tensões, de abrir criatividade, de aumentar a imunidade, proporcionar ao corpo físico da pessoa restaurar o funcionamento energético natural, que acaba se em efeito cascata, se repassando, né, para o emocional, para o mental, enfim, toda a correspondência ali que existe entre os corpos nesse momento de emergência, né, o reiki, ele atua de maneira bastante potencializada. Né? A única recomendação que a gente recebe é que ela não seja aplicada em momentos de cirurgia, né? Porque nos momentos de cirurgia as pessoas estão recebendo a interferência do médico, né? Quem está recebendo ali o amparo espiritual e energético, nós entendemos dessa maneira, é o médico. Né? Os procedimentos energéticos de harmonização, de restauro físico, emocional e mental podem ser feitos após a cirurgia. Ou antes também, né? Se a pessoa quiser fazer um fortalecimento, proporcionar um fortalecimento daquele paciente. Então, o reiki para emergências, ele é muito benéfico. Ele reduz as tensões, ele abre as possibilidades para uma cura, para um restabelecimento de todo o funcionamento energético da pessoa que está em atendimento, né? Importante também é que o reiki que é direcionado para alguém que está, por exemplo, em UTI ou numa emergência, ele não é circunscrito só a essa pessoa. Como eu já comentei, o reiki é uma energia inteligente. Então, se essa energia inteligente perceber que alguma parte daquela emergência ou daquela tensão que está ali instalada advém, por exemplo, de familiares, de pessoas, ou a gente sabe, a gente tem notícias, né, do nervosismo dos profissionais da área de saúde que estejam ali potencializando o mal-estar daquele paciente, a energia Reiki vai beneficiar essas pessoas que estão próximas também, porque ela é uma energia potencializada e inteligente. Então, se eu estou direcionando o reiki para uma pessoa que está energeticamente sendo influenciada por alguém que está na volta, essa energia também vai auxiliar nesse destensionamento, né? Vai promover um acolhimento muito amoroso, né? Nós que estamos enviando o reiki à distância, porque em função de toda a questão de Covid, né, a gente sabe que não estão podendo ser feitos os reikis presenciais, né, mas isso não interfere de maneira nenhuma na energia, pode ser feito à distância também, né, a gente precisa ter um testemunho daí, o nome da pessoa, uma fotinho, né, enfim, mesmo que não seja uma foto atual, eu já tive casos em que eu recebi fotos mais antigas da pessoa, e funcionou super bem, né? As pessoas retornam para nós os efeitos benéficos, a melhoria do quadro da pessoa que recebe o reiki, né? Então, tanto a distância quanto o presencial funciona de igual forma.
Para quem é reikiano, mesmo o nível 1, né, o reiki, nas suas formações, possui 3 níveis, né? E a grande maioria das pessoas faz o reiki nível 1 para conhecer a maravilha que é essa canalização energética, né? Poder se auto-aplicar, sentir os benefícios e tudo mais. Mesmo quem tem nível 1, pode utilizar o reiki à distância e os símbolos do reiki, principalmente o Shoku-rei, que é o principal símbolo de todos, né? E que ele é concedido por alguns mestres, não são por todos, já no primeiro nível, né? O que é o reiki à distância? Isso é importante falar, assim, porque dentro das linhagens, né, de reiki, algumas pessoas, alguns mestres, passam a informação de que o reiki à distância pode ser passado apenas no segundo nível. Mas toda boa intenção, como a energia do reiki ela é inteligente, ela vai atender o pedido de um reikiano nível 1, né? Então, a gente entende que a iniciação de reiki nível 1 já te proporciona ser o canalizador dessa energia. E para passar o reiki, isso já basta, né? Claro, se você tiver os outros níveis do reiki, poder utilizar os outros símbolos, melhor ainda, vai ser mais potencializado, mais direcionado, né? Na verdade, eu gosto muito da definição de uma das minhas mestras, né? Porque eu não tenho só Reiki Usui, eu sou mestra de vários tipos de Reiki. É tão maravilhoso que a gente acaba se especializando em outras áreas, né? Então, hoje eu já tenho Reiki egípcio, Reiki xamânico, eu sou mestra de Reiki Kundalini também. Uma das minhas mestras, ela comparou o Reiki a uma prece potencializada, né? Então, você que é reikiano nível 1 e ainda não recebeu aquela iniciação, né, dentro da linhagem de alguns mestres, para fazer o reiki à distância, pelo nível 2, e você tem só o nível 1, você pode fazer o seu reiki à distância como uma prece potencializada, que vai funcionar exatamente da mesma forma, né? Esse ano, eu pude comprovar isso com alunas minhas, né? Alunas minhas que fizeram apenas Reiki 1 e faziam à distância o seu Reiki e recebiam um respaldo de melhora, né? Até mesmo de cura, né? Porque o Covid-19 ele pode ser revertido, né? O índice de mortes ele é considerado relativamente baixo, né? Então, o Reiki, ele é uma terapia energética que, enviado à distância ou presencial, ele tem grandes benefícios e resultados na recuperação dessa doença, né? Outras doenças também, né? Eu tenho inúmeros casos, por exemplo, de câncer, de fibromialgia, de doenças cardiorrespiratórias também, mas com outros quadros, né? Pneumonia, por exemplo, e assim sucessivamente, né? O fato é que o reiki para emergências ajuda a desextensionar essa questão da emergência, ajuda a tirar esse rótulo, entende? Porque uma emergência requer um procedimento imediato. Depois desse procedimento imediato, pode destensionar. E aí o reiki ajuda muito nesse sentido, né? Principalmente nas emergências aí, né? Emergência, setor emergência mesmo, né? Onde normalmente as pessoas estão muito nervosas, apreensivas, né? Pelos mal-estares que estão sentindo ali na hora. Então, o reiki pode ajudar muito nessa hora. Deixa eu ver o que mais aqui eu tenho para trazer para vocês. Já comentei da questão, né, de que no momento de a gente não faz, né? Ah, sim, importante. Retomando os meus polígrafos, estudando aqui para colaborar na live de hoje, né? A gente sempre gosta de relembrar os assuntos. Eu lembrei de que também existe todo o contexto dos animais, né? O nosso principal objetivo aqui é atender as pessoas, né? Os profissionais que nós objetivamos aqui com essa live são os profissionais de saúde e tudo mais. Mas todo esse raciocínio, tudo que foi explicado aqui sobre a energia reiki também vale para os animais. Então, se você tiver uma emergência com seu bichinho de estimação, se você tiver alguma questão, por exemplo, foi para o hospital em função de uma emergência sua, mas o seu bichinho ficou em casa muito nervoso, também vale um reiki para o seu bichinho, né? Afinal de contas, ele também é um ser vivo, ele também é filho de Deus, assim como nós, né?
talvez ainda não tenha o nosso nível de consciência, né? Mas também merece e pode receber o carinho, o amor que é a energia Reiki. Então é isso. Não sei se tu tens mais alguma pergunta, se podemos estender mais, estou à disposição. Bom, nós estamos chegando já ao momento de considerações finais. Eu quero agradecer essa conversa sobre Reiki, né? Essa leitura referente a diferentes sistemas, a diferentes práticas. Hoje, na rede colaborativa, nós ofertamos, né, serviço de Reiki via teleatendimento. O Reiki à distância funciona, né? O Reiki à distância funciona bem. E o convite que nós deixamos hoje é: se você é profissional da saúde e por algum motivo você se sente com vontade de receber cuidados, entre em contato com a rede colaborativa, converse, escolha um dos nossos profissionais, converse, né? Porque nós temos muito afeto e muita dedicação ao cuidarmos, né, e podermos estar fazendo isso durante esse momento tão exigente e tão triste que nós estamos vivendo nesse momento. Bom, nós vamos encaminhando então, né, aqui o nosso final da nossa conversa de hoje. Lembrando que a rede colaborativa Pix faz parte do projeto Sustenta Pix. Esse projeto é executado pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós estamos atuando na rede colaborativa desde março de 2020, em planejamento, execução, construção, e né, hoje a nossa rede integra aproximadamente 70 profissionais, terapeutas, que estão aqui para cuidar dos profissionais de saúde pelo SUS. Nós acreditamos no SUS, nós lutamos pelo SUS e entendemos, né, que o lugar das práticas integrativas e complementares em saúde também é no nosso Sistema Único de Saúde. Hoje nós temos teleatendimentos em Reiki, terapia floral, meditação e outras técnicas. E são um excelente recurso para o enfrentamento à pandemia do Covid-19. Para conhecer melhor, né, os nossos serviços, para conhecer os nossos terapeutas, vai lá e entre em contato no www.revirasaude.com e lá você vai ter mais informações sobre esse nosso lindo projeto que já está chegando aqui, né, ao final de 2020, com sucesso. Como parceiros do projeto Rede Colaborativa PIX, nós temos a Liga de Espiritualidade e Práticas Integrativas em Saúde, LEPIX, da UFCSPA, o mestrado profissional em enfermagem da Unicinos, e a Secretaria Municipal de Saúde do Porto Alegre e a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul. Do fundo do coração, nós desejamos uma boa finalização do mês de novembro. Desejamos, né, a audiência da nossa live de hoje uma transição suave, assertiva, em paz. Desejo, né, a Sandra, que está de aniversário amanhã, um lindo ciclo solar de muito sucesso, muita realização. E né, chegamos então assim ao final da nossa entrevista de hoje com a Reiki Master Sandra Pereira e pedimos, né, orientamos do fundo do coração que ainda estamos em um momento exigente. Por favor, né, vamos continuar mantendo dentro do possível o distanciamento social, usando máscara, lavando as mãos. Ao que parece, né, temos boas notícias em relação ao avanço, mas ao avanço desse contexto pandêmico. Porém, né, são nesses momentos que se exige mais de nós. Desejo, então, uma excelente noite de quinta-feira para quem está nos assistindo e
né, chegamos ao final de mais esse serviço. Namastê. Gratidão, gente.